Fala, meus irmãos, tudo bem? Oráculo do dia, estamos aqui para a nossa meditação da Palavra de Deus e, como de costume, vou mostrar para você aqui a lição do próximo domingo. Será essa lição aqui, a lição de número 6, e o oráculo da semana é baseado no devocional diário da nossa lição, que são essas referências bíblicas aqui. E a referência de hoje é Lucas capítulo 9, verso 17, que diz assim: Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Até aqui, somente esse verso, o verso de número 17. Esse, sem dúvida, é um dos milagres mais impressionantes que Jesus já operou. O texto vai dizer que Jesus estava pregando a palavra de Deus em um lugar chamado Betsaida. E então Jesus se afastou para um lugar mais isolado. E as multidões o seguiram, pois elas queriam ouvir a palavra de Deus. E Jesus começou a falar do reino de Deus, e as pessoas que estavam enfermas ali, elas foram curadas. E após isso, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem o seguinte: Senhor, é melhor despedir a multidão, porque já está ficando tarde, o dia está terminando e as pessoas precisam se alimentar. Então é bom que o Senhor se despeça delas para que elas vão e comprem comida no caminho. E Jesus diz o seguinte: deem vocês mesmos de comer a ela, a multidão. E os discípulos disseram assim: a gente não tem como dar alimento para tanta gente, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? E a ideia que eles têm é de comprar comida para toda aquela multidão. Mas o problema é que não havia onde comprar, não tinha um lugar para vender comida para tanta gente. Talvez, talvez eles até tivessem um recurso para comprar o alimento, mas o que não tinha ali era o alimento. Então Jesus, ele pega aqueles 5 pães e de uma forma milagrosa, ele compartilha, né, para 5.000 pessoas. Então, esse é um dos milagres mais extraordinários que Jesus opera, e isso só foi operado não pela, não vamos dizer assim, fugiu agora a palavra da cabeça, é, não é a má vontade dos discípulos, não era que os discípulos não quisessem alimentar a multidão. O problema era que não havia o alimento. A disposição havia, o recurso talvez havia, mas o que não tinha era o próprio alimento para ser comprado. Então, dentro dessa problemática, dentro dessa dificuldade, Jesus operou um grande milagre. Então, assim, existem situações na nossa vida que não é pela nossa má vontade, não é porque a gente não quer resolver, não é porque a gente não tem o recurso, talvez até o recurso a gente tenha, mas é que falta algo que está além das nossas capacidades, está além do que a gente consegue fazer. E é aí que Deus entra na história. É aí que Jesus entra e opera o milagre. Por isso que é tão importante estar na direção e na vontade de Deus, porque dentro desse cenário, dentro desse plano divino, Deus opera milagre. Então, eu quero que você, nesse momento, concentre os seus esforços, concentre os seus recursos e direcione isso para Deus, porque talvez você já tenha tentado resolver de tantas formas esse problema e não conseguiu até agora. Então, entrega nas mãos de Deus, coloca Deus na jogada. O Senhor, ele quer participar da sua vida e ele tem a capacidade, os recursos, e ele pode resolver esse problema e essa dificuldade. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Peço a você que deixe o like aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, fica na paz e até a próxima.